Nascido em São Paulo no dia 6 de outubro de 1944, José Carlos Patti iniciou sua carreira em carros de turismo aos 22 anos, depois de passar pelo kart. Antes disso, já havia disputado sua primeira corrida, o Prêmio Aniversário do Automóvel Clube do Estado de São Paulo, a bordo de um DKW. Também fez parte, em 64, do desafio 50 mil quilômetros com um Renault Gordini, desafio esse que durou 22 dias em Interlagos e reuniu, além de Patti, pilotos do alto escalão do nosso automobilismo: Bird Clemente, Luiz Pereira Bueno, Chiquinho Lameirão, Wilsinho Fittipaldi, Carol Figueiredo e Geraldo Meirelles. Terça-feira, 3 de outubro de 2023. E este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela, hoje é dia de Personagem de Terça, é dia de relembrar mais um grande nome da história do esporte motor. Antes de começar, o pedido de sempre: deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações para ajudar bastante a gente. Piloto oficial da Willys desde 64 em duas passagens, com breve ato na Dacon e seus Karmann Ghia Porsche, Patti conquistou o título nacional em 68 ao lado de Luiz Pereira Bueno, com o histórico Bino Mark II, no time que tinha Chico Rosa como engenheiro. Em 69 repetiu o título nacional, dessa vez com a Jolly Gancia pilotando um Alfa Romeo Giulia, vencendo também os 1000 km de Brasília e os 500 km de Salvador. Patti estreou na Fórmula 3 britânica em 70, seguindo os passos e as dicas de Emerson Fittipaldi, e logo na temporada de estreia sagrou-se campeão com 2 vitórias. O desempenho absurdo para um estreante chamou a atenção de Frank Williams, que o contratou para sua equipe na temporada de 71 da Fórmula 2. Devido ao regulamento, não estava elegível para pontuar, mas venceu em Imola e pilotou tão bem que o pulo para a Fórmula 1 era questão de passagem de ano. Debutou na categoria máxima dos monopostos em 72, também pela equipe de Frank Williams. O desempenho não foi de todo ruim. 3 pontos nas 11 provas daquele ano. Paralelamente, o Moco correu 4 corridas na Fórmula 2, onde subiu ao pódio em Salzburg-Ring, e mais 3 provas pela Can-Am. Em 73, Patti estava de casa nova, a Surtees, tanto na Fórmula 1 quanto nas 3 corridas que fez na Fórmula 2. Foram 7 pontos na temporada e a Áustria mais uma vez lhe rendeu um bom resultado. 3º lugar no antigo Österreich-Ring. Mais um 4º lugar em Nürburgring e uma boa 11ª colocação na tabela. Mas naquele ano seu sucesso viria a bordo da Ferrari 312 PB. Com a divisão de protótipos da equipe italiana, Patti disputou a temporada do WSC com 4 pódios, ajudando a Ferrari a alcançar o vice-campeonato. Na época não existia o campeonato de pilotos. Um desses pódios foi histórico e é até hoje. O 2º lugar nas 24 horas de Le Mans, ao lado de Arturo Merzario, em uma performance muito boa para quem estava longe de ser favorito, já que a Matra era a favorita absoluta com seus Matra Simca. Quando o 74 começou, Patti decidiu concentrar-se somente na Fórmula 1. Mais uma vez na Surtees, conquistou a 4ª colocação em Interlagos, mas após 7 etapas transferiu-se para Brabham, onde conseguiu um 5º lugar em Monza e um 2º em Watts Glen. Levando-se em conta a mudança de equipe e que não correu em Zandvoort e não se classificou em Dijon-Prenois, a 12ª posição na tabela foi considerada positiva. O brasileiro acreditava em um ano de 75 muito melhor, e realmente foi. A temporada começou com um abandono na Argentina, mas a corrida seguinte lhe trouxe a sua única vitória na Fórmula 1 em casa, no Brasil, no autódromo que hoje leva o seu nome. E foi em dobradinha, com Emerson Fittipaldi na 2ª posição, fazendo a arquibancada se extasiar de felicidade. As corridas se seguiram com muitas retiradas, mas Patti conseguiu um 3º em Mônaco, um 2º na Grã-Bretanha e pontuou na África do Sul e nos Países Baixos. Para um time que vivia uma fase, digamos, de transição, a 6ª colocação foi um prêmio ao seu talento. Em 76, a troca dos motores Cosworth pela Alfa Romeo fez Patti ter que se contentar com 7 minguados pontos conquistados em Jarama, Paul Ricard e Nürburgring. O mau desempenho, especialmente dos motores italianos,
deixou a equipe sem grandes perspectivas para 77, mas os problemas de motor diminuíram drasticamente. Com um carro mais leve que o anterior, Paty se encheu de expectativa para conseguir mais vitórias. O ano começou muito bem, com o segundo lugar em Buenos Aires. Acabou se envolvendo em um acidente em Interlagos e não completou em Kyalami, mas a motivação estava em alta, só que ela jamais se confirmaria. Paty viajava com frequência para a fazenda do empresário e também corredor Marivaldo Fernandes, que ficava em Araraquara. Nesse dia, ambos tiveram um compromisso em São Paulo, enquanto a família do piloto ficou no interior paulista. No dia 18 de março de 77, o monomotor pilotado pelo piloto, um sertanejo PT-EHR da Embraer, levantou o voo do Campo de Marte com Fernandes e o piloto Carlos Roberto de Oliveira. Só que as condições eram terríveis devido ao temporal que caía e os três acabaram colidindo em árvores no alto de um morro na Serra da Cantareira. Nenhum dos três sobreviveu. Moco, aos 32 anos, foi sepultado na capital paulista, no cemitério do Araçá, levando consigo a possibilidade até de lutar pelo título daquela temporada, mas eternizando-se como um dos maiores pilotos brasileiros da história. Para muitos, o maior não campeão mundial que tivemos. Na ocasião de sua partida, Emerson Fittipaldi declarou que, abre aspas, o público brasileiro merecia conhecer melhor o Moco, fecha aspas. Enlutada, a Brabham seguiu a temporada com Hans Joachim Stuck em seu lugar, mas no ano seguinte receberia Nelson Piquet, que aí sim sagrou-se campeão pelo time. As homenagens não tardariam a acontecer. Em 85, o Autódromo de Interlagos passou a ser rebatizado oficialmente com seu nome. 5 anos depois, quando a pista voltou a receber a etapa brasileira da Fórmula 1, Paty ganhou um busto na entrada principal do circuito, no Portão 7. Também em 85, o jornalista Luiz Carlos Lima lançou o livro José Carlos Paty, o campeão mundial sem título, que a editora Gulliver relançou no início deste ano. Na ocasião da lembrança dos 40 anos de sua morte, Wilsinho Fittipaldi relembrou algumas histórias em entrevista para a ESPN Brasil e destacou que, abre aspas, ele sempre correu com dedicação e sempre foi um grande esportista, fecha aspas. Ó, pessoal, o meu tá aqui, ó, o relançamento do livro da editora Gulliver, ó, vou até colocar aqui para vocês. Esse livro é sensacional, pessoal. A história do Paty é sensacional. Perde o esporte a motor dele não ter um título da Fórmula 1, como tantos outros que mereceram. Quem perde é a categoria, não é o piloto. O Paty foi um senhor corredor. O Luiz Pereira Bueno cansava de dizer que o Paty não quebrava o carro à toa e sempre entregava o equipamento para a mão dele em perfeitas condições. Tanto que a insistência, na época, do pessoal da Willis nele, que de início causou uma ciumeira entre os pilotos mais veteranos, ela se esvaziou por completo, ela se dissolveu rapidamente devido ao talento do piloto paulistano. Com certeza vocês gostaram. José Carlos Paty era gigante. E é até hoje, né, pessoal? Foi-se o piloto, ficou-se a lenda de um dos maiores nomes que o esporte a motor nacional teve. Na semana que vem tem mais um personagem pra gente lembrar, pessoal. Lembrando sempre, nosso conteúdo tá no YouTube, tá nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até quinta-feira. Tchau!